E atenção, hein? Notícia urgente, porque o Felipe Coutinho pediu a rescisão de contrato com o Vasco logo após a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. No empate em 1-1 com Volta Redonda, ele foi substituído ainda no intervalo e sequer voltou para o banco ali no segundo tempo. A decisão pegou o clube de surpresa. O Vasco entende que a única questão envolvendo o pedido de rescisão é a pressão da torcida cruzmaltina. Nas últimas partidas, o Felipe Coutinho recebeu vaias dos torcedores devido ao desempenho em campo, especialmente nos jogos grandes. O Vasco não recebeu proposta de outros clubes pelo meia e deve tentar a permanência do jogador. Neste momento, Vasco e Coutinho estão conversando em busca de um acordo e nada foi oficialmente assinado. Então, informação aí importante da Jalile Elias, também envolvendo esse futuro do Coutinho, tá? Olha só os números dele no Vasco, 81 jogos, 72 como titular, em média 70 minutos em campo, 17 gols, 7 assistências. Ele participou então de 75% dos jogos do time. Mais cedo eu vi essa informação lá com o pessoal do Atenção Vascaínos. O Bruno Andrade também já no início da semana trazia para a gente que a renovação do contrato estava um pouco emperrada, porque o Coutinho tem contrato até o meio do ano, não é isso, Jailson? Isso aí. Mas agora a Jalile trazendo essa informação para a gente. O pessoal lá do Colina em Foco também informa sobre isso, Jailson. A Atenção Vascaínos, né, que deu a notícia primeiramente, vale a gente falar. E aí, enfim, eu fui conversando só para ter a certeza, né? Só para trazer para o Fã de Esporte para ver se procedia, né? A informação. E sim, de fato, o Coutinho pede ali a rescisão antecipada, porque como o Bruno Andrade também noticiou, né, o contrato dele é até o meio do ano. E assim, agora vê, porque foi a primeira vez desde que o Coutinho voltou, né, que teve toda aquela festa, toda a questão com o torcedor, a identificação, que o Coutinho foi de fato vaiado, né, que o Coutinho ali realmente viu a torcida ali de forma negativa dando a cobrada na performance dele. Então, ver se ele vai manter, né, na cabeça dele essa tentativa de rescisão, se ele realmente unilateral, não quer mais jogar pelo Vasco, e quais serão os próximos passos, né? Assim, o contrato dele, como a gente falou, vai até o meio do ano, então ele é titular, né, da equipe, ainda é titular da equipe do Diniz, já tem algumas sombras ali, de fato, o Rojas jogando muito bem, poderia fazer essa função, mas ele é titular da equipe. Então foi a primeira vez que a torcida do Vasco fez algum tipo de manifestação contra o Felipe Coutinho, e aí vem o pedido. Talvez seja alguma coisa pessoal, alguma outra questão, a gente tem que ver aí quais serão os próximos passos do Felipe Coutinho. Talvez até uma questão de aposentadoria, de repente. Exato, né? Quer dizer, a gente não... ele pelo menos não tem proposta de outro clube aqui no Brasil, Mari. Exato. Acho que é esperar um pouco, né? Para ver também por parte do jogador como isso vai ser comunicado, o próprio Diniz. Eu acho que os dois ali têm uma abertura interessante um com o outro para poder falar, né? A gente teve agora o caso do Edenilson no Grêmio, que o Luiz Castro falou. Ele veio me pedir para sair do clube, e aí você tem que respeitar. O do Coutinho, essa rescisão a gente tem que entender melhor, da onde que vem, porque às vezes também é motivação pessoal, enfim, né? Família, vaiado ali, talvez um outro momento, parte física, mas já é uma notícia impactante, né? Dentro do Vasco, assim, a gente tem que ver como que isso vai ser digerido nos próximos dias. Porque o Diniz, ele foi questionado sobre a substituição no jogo ali contra o Volta Redonda, e primeiro ele explicou ali a questão do jogo, e ele é questionado, mas por que ele não volta? E o Diniz falou que não tinha percebido, não foi isso, Jailson? Ele não tinha nem visto, que ele não tinha percebido. Mas ele falou que a relação dele com o Coutinho é a melhor possível. Acho que ele até falou assim, é melhor do que vocês imaginam. Não sei se foi do Coutinho ou do Nuno que ele falou. Mas enfim, ele falou que a relação era a melhor possível. E o Diniz já falou algumas vezes, né, sobre a questão do Felipe Coutinho, como a liderança dele ali, né, no meio campo do Vasco, como ele é o cara, por exemplo, quando as coisas não estão dando certo. E a gente até já discordou aqui, várias vezes já conversou sobre a questão tática do Vasco, como o Coutinho, que é o cara que desce para tentar fazer a saída de bola, como ele é exigido, e a gente falava também, né, como ele estava conseguindo terminar alguns jogos, às vezes esgotado. Às vezes o Coutinho não aguentava dar um trote, mas estava ali na tentativa de terminar os jogos fisicamente, ali, entregando e tecnicamente. Só que sim, tecnicamente, ao meu ver, o Coutinho está devendo. A expectativa que foi criada com o retorno do Coutinho ao futebol brasileiro, talvez fisicamente esteja atrapalhando o desempenho dele técnico. Porque só que aí é a questão da idolatria. Sim. O Coutinho volta, é um moleque que foi formado em São Januário, então a torcida teve a paciência. Tem a figura do Pedrinho, tem a figura né? e tal, aquela festa toda do baile, a música que fizeram, inclusive. Música mais carisma dos
E aí a torcida teve a paciência. Só que o que me chama a atenção, né, por isso que eu quero ver a parte do Felipe Coutinho, a parte do pessoal dele, por conta desse pedido, porque foi a primeira vez. O Coutinho já passou por uma fase que também não apresentava tecnicamente o futebol. E até no jogo contra o Botafogo, na semana passada, ele foi bem. Foi. Exatamente. Ele já fez bons jogos essa temporada. Eu acho que ali também tem a questão do seu Botafogo reserva. E aí tudo também bem. Não entra na mesma pauta, o time passando por um momento difícil e aí às vezes respinga na figura principal da equipe, que é o capitão e o camisa 10, que é o Felipe Coutinho. Além de ser um cria, né? Então, assim, vamos ver quais serão os próximos passos, mas eu fiquei bastante surpreso. É que talvez muito ainda esteja relacionada à dor da final da Copa do Brasil, né? Porque se a gente fala que o Diniz ainda carrega um pouco disso, o Coutinho será que também não carrega? Talvez, né? Talvez não, provavelmente, assim. Chegou muito perto ali, acho que a história seria outra, né? Até para esse início de temporada, talvez o Vasco teria um pouco mais de tranquilidade ou tolerância por parte da torcida em início de temporada. Mas, enfim, né, as questões do Vasco, elas continuam sendo muito mais profundas, né? Parte financeira, contratações, o Diniz que também precisa responder cada coletiva ali, se justificar. Então, cai muito na figura também do Coutinho e do Fernando Diniz. Até para pegar uma comparação com outro trabalho do Diniz, ele teve no Fluminense retorno de grandes ídolos, né? Como o Marcelo, como Thiago Silva. O Thiago, especialmente o Marcelo e o Thiago. Mas aí são histórias que são contadas com uma taça, né? Com um troféu. Então, por mais que depois o jogador passe a não render por conta da idade, né, de questão física, a imagem que ele tem com o torcedor é outra. O cenário é outro, né, Mari? O cenário muda. Não, e ele também, no Fluminense, a equipe ajudava, né? Tudo ajudava, o trabalho encaixou. O Fluminense não passa pelo que o Vasco passa, enfim. Acho que dessa reformulação toda de SAF, de Pedrinho, enfim. É impactante essa notícia. A Jalile Elias atualiza mais para a gente, traz outras informações, então, sobre esse pedido por parte do Coutinho. Vamos lá, Jalile. Felipe Coutinho pediu a rescisão de contrato com o Vasco logo após a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. No empate em 1-1 com Volta Redonda, Coutinho foi substituído ainda no intervalo e sequer voltou para o segundo tempo. O pedido pegou o clube de surpresa. O Vasco entende que a única questão envolvendo o pedido de rescisão é a pressão da torcida cruz-maltina. Nas últimas partidas, Felipe Coutinho recebeu vaias dos torcedores devido ao desempenho em campo, especialmente em jogos grandes. O Vasco não recebeu propostas de outros clubes pelo meia e deve tentar a permanência do jogador. Neste momento, Vasco e Coutinho estão conversando em busca de um acordo e nada foi oficialmente assinado.